Olá, meus irmãos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar mais uma exposição hoje, ainda dando sequência ao nosso estudo de mártires, vivendo por Cristo, que estamos fazendo com base na primeira epístola de Pedro. E desta feita nós vamos encerrar um grande bloco que começou lá atrás, no capítulo 1, no versículo 13, mas que teve seu ápice a partir do capítulo 2, versículo 11, e que nós vamos, portanto, hoje mesmo dar continuidade, a fim de que nós prossigamos no nosso estudo. Hoje será o trecho do capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12, e com isso nós vamos encerrar esse trecho longo, que vem lá do versículo 2 do capítulo 11, falando sobre vida cristã no sentido de submissão, santidade no sentido de submissão. Então aí está o nosso texto à disposição para que nós possamos acompanhar e também para que nós possamos ler juntos na sequência. O trecho bíblico nos diz da seguinte maneira. Assim, eu chamo esse trecho de santidade em submissão à unidade em Cristo. E já vou antecipar a vocês que hoje, por uma questão de perfilamento mesmo, de adequação daquilo que nós estamos estudando, eu fiz uma leitura bastante livre do texto do comentário de Kistemaker, ou seja, ele me chamou bastante atenção pelo seu vigor conclusivo desse trecho, e embora tenhamos feito algumas poucas consultas e inserções, principalmente em Calvino e em Homer, que estão servindo de bastante base para nós, mas hoje estou praticamente de forma exclusiva seguindo os textos de Kistemaker. As paginações aí no final de cada no pé de página, né, vão dar conta do exercício referencial para que vocês acompanhem. Então, assim diz esse trecho. Vamos lá. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-lo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pois bem, meus irmãos, aqui estamos nós, diante desse trecho que é conclusivo. Com a nossa Bíblia aberta, vamos então dar sequência a essa nossa análise, a esse nosso texto. Se você prestar atenção até visualmente aí na sua Bíblia, você vai ver que do versículo 11 do capítulo 2 até o 7 do capítulo 3, nós temos um trecho que é bastante concludente, e ele é um texto que vai num crescente. Ele vai nos ensinando a partir de diversos elementos que vão se mostrando e que concluem tudo ao final. Lá em 2:11, Pedro começa uma série de exortações sobre a submissão a partir da ótica de uma vida santa, que é total e verdadeiramente devotada ao testemunho de uma vida com Deus neste mundo. Ele não está falando algo aqui sobre o mundo vindouro, mas está falando deste mundo. Então a submissão aparece aqui como um exercício extremo. Extremo porque, embora nós vejamos aqui a orientação bíblica, nós sabemos que para a nossa natureza isso é um exercício extremo, mas também é prático, que se comporta como um divisor de águas na igreja, na família, no mundo.
em qualquer lugar onde tenhamos uma relação estabelecida, dando a resultante de quem é realmente digno do Senhor. O que nós vemos Pedro dizer aqui e colocar muito claramente é o seguinte: quem não consegue seguir essas demandas não pode ser considerado plenamente um filho do Senhor. Então, nesse trecho final de exortação, Pedro conclui que há 3 benefícios claros para quem vive dessa forma: a harmonia, a herança e a paz. E isso é o resultado direto para aqueles que aprenderam a razão da submissão nos seus diversos estágios. E aqui ele cita alguns blocos de interesse próprio: autoridade, os servos em relação aos seus senhores. Depois ele entra na relação conjugal, falando para as mulheres, e depois para os maridos. Então, quem aprender esse tipo de coisa, ou seja, quem conseguir exercitar isso, vai conseguir também a última coisa que ele põe aqui, que é exatamente o trecho de hoje, de 8 a 12, que é a submissão à comunidade dos santos, não só como membro, mas também como parte integrante dela. Então, tudo isso que vem aqui é mais ou menos Pedro dizendo o seguinte: se você não consegue se submeter à autoridade, se você não consegue se submeter ao seu senhor, se você não consegue se submeter ao seu marido, ou se você não se submete, e nós já estudamos isso, em amor à sua esposa, então você não vai conseguir se submeter fraternalmente à comunidade dos santos. Portanto, se você não se submete a ela, você não está nela. A inferência direta é essa. Então, para confirmar isso, nós vemos que Pedro faz uma moldura, versículos 11 e 12. Eu vou ler porque eles não estão na leitura de hoje. Lá do capítulo 2 diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa é a moldura de início, e a moldura de final é do versículo 8 ao 12 do capítulo 3. Finalmente, ou seja, ele está encerrando aqui: sede todos de igual ânimo. Aqui, até o final do versículo 12, ele encerra o que ele começou nos versículos 11 e 12. Do 2,13 ao 3,7 é a exemplificação que ele vai nos dando. E aqui, no 8, ele encerra falando do ganho da harmonia, no 9, do ganho da herança, e do 10 ao 12, do ganho da paz. Então, o que ele diz é o seguinte: amados, capítulo 2, versículo 11, amados, exorto-vos, para quê? Para que vocês, ao final de tudo, sejam crentes fiéis, verdadeiros, sinceros, com bom testemunho, e, além disso, vocês tenham harmonia, herança e paz garantidos na vida de vocês. Então, é nessa mesma sequência que nós vamos seguir adiante aqui. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, Pedro aqui fala de 5 coisas: igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, essa é a conclusão, são as exortações finais que Pedro dá para a gente ter um retrato ideal da igreja. Sejam todos de igual ânimo é uma expressão que vem do grego e nos remete a que todos tenhamos a mesma mente ou a mesma alma. Ânima vem da palavra da onde nós temos em português a palavra alma. Então, com isso, Pedro não está dizendo que todos nós, todas as pessoas da igreja, têm que pensar da mesma forma. Até porque, por causa da diversidade, variedade de dons que Deus deu ao seu povo, é normal que existam diferenças de opinião. O que não pode existir é a fuga da centralidade por causa dessas diferenças de opinião, a fuga da centralidade do Evangelho de Cristo, ou mesmo do esteio de Cristo em relação aos seus filhos. Então, Pedro quer que os cristãos sejam governados pela mente de Cristo. Então, com isso, as suas diferenças, ao invés de causar males e divisões,
as diferenças vão enriquecer a igreja. Todos andando na mesma direção. Compadecidos. Os cristãos devem demonstrar uma compaixão. É interessante que é muito comum nós vermos nos evangelhos alguma coisa parecida assim. E compadecendo-se Jesus das multidões. Aí Jesus estava diante de um aleijado, compadecendo-se o Senhor ou Jesus daquele, e tendo compaixão. A compaixão foi algo que acompanhou o ministério do Senhor Jesus. E os cristãos devem ter a mesma preocupação e o mesmo interesse pelo próximo, né? Tanto na alegria quanto na tristeza. Precisamos ter, daí que nós temos a ideia de chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Os cristãos devem ter compaixão pelos desvalidos, a começar com os da mesma natureza redimida, ou seja, os domésticos da fé. Originalmente, esse trecho lá de Gálatas 6,10, falando dos domésticos da fé, muito provavelmente falava dos servos de uma casa que se tornavam irmãos em Cristo. Então, na hora de ajudar alguém, primeiro auxilia aqueles que estão dentro da sua casa, que agora são seus irmãos. Mas isso se estende hoje para todos os cristãos que comungam da mesma verdade, principalmente aqueles que comungam no mesmo lugar. Isso é uma advertência para a gente não querer ser bonzinho demais do lado de fora e esquecer dos irmãos que estão dentro. Fraternalmente amigos. Pedro repete aquilo que já tinha escrito antes, porque no primeiro capítulo ele já diz aos leitores, lá no versículo 22, ele diz o seguinte: tendo em vista o amor fraternal, amai-vos de coração uns aos outros. E o termo grego que Paulo usa em outras epístolas, em textos paulinos, é geral, de modo que inclui tanto irmãos quanto irmãs na casa de Deus. Obviamente esse amor é fraternal, né? Ele não pode ser entendido como outra coisa qualquer. É o amor fraternal, o amor do irmão. Misericordiosos, no grego essa palavra traduzida como concordantes, né? Aqueles que sentem misericórdia são aqueles que se colocam no lugar do outro. Por isso, concordante seria uma tradução assim muito objetiva do termo. Retrata sentimentos que vêm literalmente dos intestinos. Por que isso? Por causa da cultura daquele tempo, né? Hoje a gente diz: estou com uma dor, um aperto no coração. Talvez um sujeito lá, um hebreu ou um romano do primeiro século diria: estou com um aperto nos meus intestinos. Que, aliás, a depender da situação, faz até mais sentido, né? Especialmente quando vemos o sofrimento que o outro está enfrentando. Então o termo compaixão aparece entre aqueles que compõem a lista das virtudes cristãs, o que você pode ver lá em Colossenses 3,12, em que podemos ler o seguinte que está descrito lá: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, aí nós vemos os ternos afetos de misericórdia que Paulo descreve em Colossenses. Aí está de novo para nós. E finalmente o termo humildes. A humildade foi a virtude ensinada por Jesus quando ele lavou os pés dos discípulos, algo que se torna até tradição em algumas aulas do cristianismo. Mas Jesus deu o exemplo de serviço abnegado, mostrando-se pronto a ser o menor dentre os discípulos, tornando-se explicitamente servo deles, a fim de que eles vissem o seu exemplo e pudessem imitá-lo. No capítulo 5 da sua epístola, Pedro repete sua exortação à humildade quando se dirige aos jovens: vistam-se de humildade, o que nós temos como uma observação direta de Pedro quando ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
contudo aos humildes concede a sua graça. Ora, tudo isso reflete a glória da igreja, quando todos os irmãos vivem em harmonia. Irmãos e irmãs em Cristo, exemplificando essas virtudes, e todos juntos reconhecendo Deus como Pai e Cristo como seu irmão. Então, como corpo de Cristo, os crentes experimentam as maravilhosas bênçãos de Deus, e isso verdadeiramente. Versículo 9, vamos nos focar em herança, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Os apóstolos deixaram para nós ensinamentos de Jesus com suas próprias palavras, né? Paulo diz: não torneis a ninguém mal por mal, Romanos 12:17, e em 1 Tessalonicenses 5:15 ele diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Então aqui agora Pedro escreve uma exortação bastante parecida e reforça seu ensinamento com uma citação do Salmo 34, de 12 a 16, onde nós podemos ver a palavra mal aparecendo 2 vezes e o termo dolosamente com o sentido de mal uma vez. O apóstolo instrui os leitores a abençoarem os seus inimigos ao invés de lhes dar troco à altura. Lá em Lucas 6, 27 e 28 nós lemos assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se fizerem desse jeito, eles imitam o próprio Deus e declaram realmente serem filhos de Deus, né, com seu gesto, com a sua atitude. Deus faz com que o sol, é o próprio Deus quem faz, se levante e a chuva caia sobre justos e também sobre injustos. Nós temos isso lá em Mateus 5:45. Qual é então o significado do termo abençoar? Significa que oramos por nossos inimigos, somos gentis para com eles em palavras e ações e buscamos promover o seu bem-estar. Isso está dentro da ética cristã, não deve ser entendido como servilidade, nem como quaisquer outros tipos de ação que fossem depreciativos. Mas isso tem que brotar no coração, e ali no coração fazer com que os atos do Senhor deem frutos. Tá? E não adianta você se forçar para fazer isso, que não vai conseguir. Isso aí é algo ao longo da sua caminhada cristã, está dentro da santificação. Pedro também escreve: para isto mesmo foste chamados. E a que será que se refere isso? Pode ser tanto ao dever de abençoar os seus adversários, como a perspectiva de herdar bênçãos. Particularmente, não é o que Kistemaker diz, mas particularmente lendo o texto, eu tenho a impressão que Pedro, embora seja realmente ambíguo, mas Pedro ali ele fala que nós fomos chamados para isto, ou seja, para receber a herança do Senhor. O crente não trabalha para ganhar as bênçãos, assim como nós temos essa mensagem de Pedro que busca lembranças do Antigo Testamento, ou seja, quando ele faz isso, ele quer que os leitores pensem em como funcionava lá. Então, ninguém trabalhava para ganhar as bênçãos, a pessoa recebe para ganhar as bênçãos. As bênçãos vêm por herança, da mesma forma que ninguém trabalha pela herança, ela vem porque é um presente, é uma dádiva, é algo que é deixado para a pessoa, né? Independe do seu esforço. O conceito de herdar vem, portanto, dos tempos antigos, dos patriarcas. Vemos isso quando Isaac abençoou seus filhos, deu a herança da terra. Vemos isso lá no Novo Testamento também, até num episódio difícil, aquele do filho pródigo, né? Em que a lei ali chegou a ser até um pouco burlada, a lei do Antigo Testamento, mas para que entendêssemos uma herança mal trabalhada. Os herdeiros não trabalham pela herança, mas a ganham no tempo certo. Essa é a perspectiva de Pedro a fazer a relação com o termo lá do Antigo Testamento. E finalmente esse trechinho aqui, do 10 ao 12, em que ele faz uma menção absolutamente clara ao Salmo 34, de 12 a 16, é um salmo davídico,
E a partir dessa relação, dessa citação direta que ele faz, ele estabelece um sumário final daquilo que ele começa no capítulo 2, versículo 11. Tá? Como eu falei, 11 e 12 falam para todos os filhos de Deus. Então depois ele fala para segmentos, até o versículo 7 do capítulo 3, e agora do 8 ao 12, também voltando a falar para todos, ele encerra o trecho. Lá no Salmo 34, 12 a 16, diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Vocês vão perceber que esse finalzinho aqui, para lhes extirpar da terra a memória, Pedro não transcreveu aqui. Mas vamos ver algumas coisas que nos chamam a atenção. Quem quer ganhar a vida e ver dias felizes? Eu acho que você quer. Eu também quero, todo mundo quer. Mas a receita de Deus é diferente da receita do mundo. Então, apesar de muitos daqueles leitores da carta estarem passando por dificuldades muito grandes, talvez até miséria, e fora o que ainda iam passar, Pedro olha de maneira positiva para a vida e fala sobre amá-la. Amar a vida, né? A vida é um dom de Deus. E assim também os dias felizes são um dom de Deus, uma dádiva do Senhor. O coração dos cristãos está em sintonia com Deus, sua palavra, participa agora da plenitude da vida aqui na terra e depois com Cristo na eternidade. Ou seja, Deus tem algo pleno para nós. Não é aqui uma mensagem triunfalista, mas dentro das dificuldades desta vida, o Senhor nos permite ter os lampejos da benfazeja eternidade. Então nós temos aqui algo que nos remete ao Senhor, a eternidade santa, mas aqui ele já nos dá alegria e já nos dá a sua providência derramada sobre a nossa vida. Refreia a língua do mal. A expressão mal, que na citação refere-se à palavra falada, né? Ela serve para reforçar a exortação de Pedro de não pagar o mal com o mal. Ou seja, falaram mal de você, não fale mal de volta. A língua é como um mundo de iniquidade, Tiago 3,6, e tem que ser contido. Ela corrompe, ela destrói quem fala e ela destrói quem ouve. E um cristão deve honrar a sua palavra para que os outros possam confiar nele. Quando o coração do cristão está livre da falsidade e engano, ele segue o exemplo deixado por Cristo. Ama a vida e experimenta bons dias aqui na terra. Não será necessário chegarmos ao céu para experimentarmos alguma coisa boa. Ainda que já experimentaremos. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. E uma vez mais o termo mal está em destaque, e todo esse trecho ele é contra isso, né, contra o mal. Não apenas as palavras, mas também os atos. Primeiro, cuidado com o que você fala. Depois, cuidado com o que você faz. Um cristão deve evitar até mesmo a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Se pareceu alguma coisa má, já sai de perto. Né? O grego, a língua grega diz que devemos nos inclinar para longe do mal e fazer o que é bom. E foi o próprio Jesus quem proferiu a bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem pratica o mal, obviamente, não é um pacificador. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus vê aqueles que fazem o que é certo. Seus olhos veem, contemplam tudo. Então, quando estas pessoas oram ao Senhor, Deus ouve as suas orações. Tanto é que no trecho anterior, no versículo 7, nós vimos uma das possibilidades pelas quais as orações são interrompidas. Está lá a advertência. Então essa palavra de conforto significa que o favor de Deus está sobre aqueles que o temem, que para ele nada passa despercebido. Deus percebe, vê todas as coisas, e ele também responde às nossas orações.
E finalmente, aqui nesse versículo, nesse trecho de 10 a 12, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O contraste é claro entre aquilo que Deus faz para quem é seu povo e aqueles que praticam o mal. Eu sempre digo e repito, e algumas pessoas ficam até meio perturbadas com isso. Deus não trata todo mundo igual. Ele trata seus filhos como filhos, filhos do seu amor, e aqueles que estão no mundo como como entes, filhos da sua ira, designados para a sua ira. Então Pedro não está interessado aqui em explicar o que Deus faz com seus adversários, por isso que eu chamei a atenção de vocês. Ele não fala o finalzinho lá do Salmo, mas na verdade ele nem termina, né, a citação, mas na verdade, desculpe, o seu desejo é dar ao malfeitor tempo e oportunidade para que ele se arrependa e estabeleça um relacionamento vivo com Deus. Obviamente nós sabemos que isso haverá de ocorrer quando o malfeitor se encontrar com o Senhor, sendo por ele adequadamente chamado para a salvação. Diante desse quadro nós estamos encerrando o nosso estudo. Gostaria de dizer para você que daqui a pouco, agora com uma hora marcada, às 20 horas e 15 minutos, nós vamos entrar numa sala do Zoom, aquela mesma da semana passada, o mesmo link, mas nós vamos distribuir lá nos nossos grupos da igreja qual é o link, mas se você guardou da semana passada é o mesmo, e com a hora marcada, 20 horas e 15 minutos, e a partir daí nós estaremos comentando esse estudo de hoje e também aquilo que eventualmente tenha saltado aos seus olhos e que você queira também compartilhar com todos nós, tá bom? Deus abençoe você e até daqui a pouco, portanto, lá no na nossa sala do Zoom, a fim de que nós possamos debater saudavelmente em oração e diante do nosso Deus. Deus abençoe e até daqui a pouquinho.